Ó, exemplificar o que eu tava falando, mostrando com o pente, é basicamente isso aqui. Você vai pegar na nuca da boneca, ó, eu fiz umas para poder tentar exemplificar, e vai fazer as carreirinhas. Eu trancei para não embolar, porque cabelo de boneca embola com força. Aí você faz uma. Na cabeça humana, você vai conseguir fazer essa linha bem retinha, bem limpinha, que essa cabeça ela é um pouco falhada. Aí você faz uma carreira, duas carreiras, três carreiras, quatro carreiras, cinco carreiras. Aí você define o padrão da sua divisão, que no caso aqui eu tô fazendo assim, ó, né? Sentido da nuca. Uma, duas, três, quatro. Não. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu defino o sentido das carreiras, certo? Aí quando eu vou começar a dividir para fazer as box blinds, eu prendo todas que estiverem presas. E aí vamos começar a fazer a divisão nesse sentido. Eu faço uma. Então, pessoal, passando para mais uma dica. O corte, né, depois que eu cortei uma por uma, ficou assim, ó, curto, tá vendo? As pontas mais grossinhas, meio arredondada. Não dá pra me mostrar todo. Eu coloquei aquele fio dourado e uns fios mais claro, que eu gosto dessa mistura. Atrás, o mesmo tamanho. Né? Então, assim, eu não mexi na raiz, eu só dei uma modificada, era a intenção. Só pra dar aquele diferencial quando a gente vai pra alguma festa, alguma coisa, tá, o cabelo já tem alguns dias, né? Eu tô me planejando pra tirar, devo fazer uma outra trança e vou mostrar pra vocês também. Quem for acompanhando os vídeos vão entender qual vai ser o processo, que aí eu vou mostrar como eu tiro essa e como eu coloco. Mas hoje eu vou parar pra mostrar o sentido da divisão. O sentido da divisão do cabelo, que muita gente me fala que tem dúvida na hora que começa a trançar. Por exemplo, aprende a trança, mas não consegue executar na cabeça, quando pega a cabeça toda, fica sem saber por onde começar. Então, assim, eu só tenho essa cabeça, que inclusive, né, nós adquirimos aí com o sentido do edital, não tinha nem cabeça treino antes, e ela é lisa. Então, eu vou mostrar a nuca, tá vendo, ó? A gente começa sempre pela nuca. Eu dificilmente, gente, eu começo um cabelo pela frente. A não ser quando eu quero um efeito diferenciado, aí eu começo pela frente, mas aí depende do projeto, tá vendo? A gente começa sempre pela nuca. Como eu tô gravando e eu vou tentar só exemplificar aqui por enquanto, mas depois eu vou posicionar o celular de uma forma que dá pra vocês acompanhar. Então eu posso começar pela nuca. Nesse sentido, ó, eu eu faço, vamos supor, se eu quero fazer as tranças fininhas, eu venho bem na nuca, faço, meço aqui e divido reto. Aí vou fazendo essa divisão proporcional à minha divisão. Por exemplo, eu posso usar o pente como a minha régua. Ponho ele aqui, faço uma divisão de fora a fora, prendo o cabelo que eu não vou trançar, trabalho toda a trança e depois eu venho mais acima e faço, quando eu termino de trançar toda a primeira carreira. Então eu vou seguindo essa divisão, ó, sempre assim. Chega perto da orelha, eu pego da orelha do outro lado. E assim vou subindo. Vou fazer assim pra você só ter uma ideia, né? Depois a gente vai fazer. Direto, ó, tá vendo? Vai dividindo assim, independente do tipo de cabelo. Vai chegando no topo, vai fazendo a divisão. Eu chamo de meia lua. Até finalizar a cabeça toda. Se você fizer assim, você não fica com o cabelo com muita trança em cima, pouca trança atrás, beleza? Mas eu já vou fazer isso na íntegra aqui dividindo, tá bom? Então, assim, hoje eu vou mostrar um pouquinho de como dividir. Quando você começa, né? Peguei a cliente sentou, às vezes, aí agora, por onde que eu vou começar a trançar? Começa pela nuca, prende, divide, pega uma mechinha fininha aqui, quando você trabalha na trança fina. Se você vai trabalhar a trança grossa, eu uso muito isso aqui, ó, do pente, tá vendo? A largura do pente. Coloco na nuca, é a minha régua. Aí eu vou fazendo, pego aqui, ó, da largura do pente, uma carreira, aqui assim, ó, uma carreira. Aí depois boto ele mais acima, duas carreiras. Mais um pouquinho acima, três carreiras. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso pra vocês, tá bom? E o meu corte ficou assim, ó. Não fiz nada, só fiz aquele corte.
É a mesma fibra. É que eu quero completar 4 meses. Mas, gente, eu tô completando 4 meses, mas eu lavo a minha raiz, eu aplico vitamina, tá? Eu deixo ela limpinha, eu uso um anti-caspa, anti-resíduo. Tem que cuidar pra ficar. O máximo 3 meses. Ó, exemplificar o que eu tava falando, mostrando com o pente. É basicamente isso aqui. Você vai pegar na nuca da boneca, ó. Eu fiz umas pra poder tentar exemplificar. E vai fazer as carreirinhas. Eu trancei pra não embolar, porque cabelo de boneca embola com força. Aí você faz uma. Na cabeça humana, você vai conseguir fazer essa linha bem retinha, bem limpinha. Que essa cabeça ela é um pouco falhada. Aí você faz uma carreira, 2 carreiras, 3 carreiras, 4 carreiras, 5 carreiras. Aí você define o padrão da sua divisão. Que no caso aqui, eu tô fazendo assim, ó. Né? Sentido da nuca. 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu defino o sentido das carreiras, certo? Aí quando eu vou começar a dividir para fazer as box blinds, eu prendo todas que estiverem presas. E aí vamos começar a fazer a divisão nesse sentido. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5. E vou seguindo. Se eu seguir assim, eu preencho a cabeça toda da minha cliente sem deixar falha, certo? E é o mesmo sistema que a gente faz quando a gente vai fazer a trança embutida. A gente vai pegando carreirinha por carreirinha, certo? Daqui a pouco eu vou fazer os quadradinhos, tá bom? Se fizer assim, você não vai ter risco. Se você fica com o cabelo desembaraçado e já dentro do seu mapa para trançar. Então, se tratando de divisão, que eu posso dar de dica para quem está começando, é isso. A gente precisa começar pela nuca, como a gente falou. Aqui, ó, eu fui tentando fazer como eu fui orientando vocês. E aí a gente vai dar tipo uma revisão do que a gente falou. Começa pela nuca. Eu fiz essa trança que a ideia é depois eu montar um penteado, né? Então aqui, em vez de eu fazer uma só, para mostrar as divisões eu deixei. Uma da primeira camada, 2 da segunda camada, 3 da terceira camada, 4 da quarta camada e 5. Da sexta camada em diante, eu já fui fazendo as divisões como se a gente fosse dançar. Peguei essa camada que é toda assim, retinha, e aí a gente começou a fazer as divisões, né? Que é assim, então deu. Como eu falei, a gente pega de orelha a orelha. Na boneca não fica tão divididinha como na cabeça humana, né? Na cabeça humana vai certinho. Aí você fez primeiro aquela camada assim, aí você vem dividindo. 1, 2, 3, 4, 5. Rodando a cabeça, tá vendo? 7, 8, 9, 10. A minha deu 13 tranças, de fora a fora, de orelha a orelha. Aí vai fazer isso em todas as camadas do cabelo que você dividiu. No final ela vai ter esse efeito. Com a fibra, as tranças ficam mais cheias e mais grossinhas. Mas aqui eu acho que dá para ter uma boa ideia para quem vai começar, certo? Acredito que até o próximo módulo a tia já vai ter uma cabecinha um pouco melhor. Aí as divisões vão ficar melhor. Então é isso, ó. Você vai dividindo as trancinhas, espalhando o máximo na cabeça para não ficar mais trança no lugar, menos tranças no outro. Beleza? Então, pessoal, em se tratando de divisão, é só uma dica simples para quem está começando, para começar a fazer a trança. Daqui a pouco eu vou dar continuidade a esse penteado, acrescentando a fibra, beleza? Aí a gente tenta fazer a finalização dele. Abraço forte da Elis. Aqui.
né? O cabelo, depois de ter feito todo aquele treino da divisão, a gente deixou a nossa cabeça treino com esse aspecto. Um coque alto, tranças soltas na frente. Pega rapaz, um coque bem alto. Isso foi resultado de um treino, né? Da divisão. Pode ver que a gente treinou as divisões para fazer os quadradinhos das box blinds. Eu vou aproveitar que ela tá nesse sentido. Eu vou desmontar, né, esse penteado. Que nada mais foi feito, foi só pegar o coque que tava solto. A gente tinha deixado a trança solta aqui, né? Essa base. A gente pegou ele, suspendi, ó. Eu tava com essa base, deixa eu desmontar que vocês vão entender. Tava assim, nessa base, com a trança. Tava nessa base. Simplesmente eu suspendi, torci e utilizei grampo. Aí deu aquele resultado que vocês viram no vídeo e que a gente deve passar as fotos. Agora, eu vou aproveitar a divisão que a gente fez para fazer o box blinds e vou acrescentar fibra, né? Nessa nossa trança. A gente vai pegar aqui, ó, que já tá pronta. Toda essa divisão começou só para mostrar para aquelas pessoas que, eu vou trançar. Aí pega a cabeça e fica sem saber, né? Sem saber para onde que vai, onde que vai começar. Como vai começar, né, a trançar. Então, acrescentar a fibra. Aproveitando a divisão que a gente fez, estou usando o jumbo comum, né? E a gente vai usar o que tem, o jumbo que tem. Mas se você for fazer um penteado de verdade, você define com a sua cliente, a cor que ela quer, né? E aí vai acrescentando o jumbo da cor da preferência dela. Ou você pode sugerir também, tem clientes que gostam que a gente crie pra ela, né, um penteado dentro da personalidade dela. É bacana você ter essa habilidade de ver a cliente e dentro, né, do perfil dela também, você fazer essa sugestão. As técnicas de visagismo facilitam muito pra gente nesse sentido. Mas aqui a gente tá fazendo só um treino de visão e tô aproveitando o que a gente já fez, né, gente? Você vê que todo o trabalho do cabelo afro, ele demanda tempo.
E mais rico desse nosso penteado é essa junção irregular das tranças, ó, tá vendo? A gente tem o mesmo formato clássico da trança embutida, porém a gente tem esse mix de cor, né, que é o castanho escuro do próprio cabelo da boneca. A gente conseguiu incluir um avermelhado e um mel, apenas com a fibra, né? Então tem esse sentido de quando você trabalha trança e fibra, para as mulheres que gostam de mudar sempre, é uma opção de você brincar com a cor, do formato e estilo do seu cabelo. Então, olha só, se a gente passear pela nossa cabeça, é um trabalho simples. Eu uso muito essas técnicas para ninguém ficar achando que só se você for um expert que você consegue montar um penteado. Não. Técnica simples você consegue montar, ó. Vendo, ó? É uma trança extremamente longa. Se ela tivesse em pé, iria bem perto do bumbum, que é as tranças da Rabuzel, né? Que o povo tá usando muito. Só que é uma Rabuzel à la Elis, junto à técnica da trança nagô e com a embutida atrás, com 4. Só que essa foi com 6 fios, 6 pontos. Então ela dá essa junção, né? Tipo o trançado da esteira, né? Alguma coisa assim. Então a gente vai botar uma na lateral simples, ó, junção de tranças, dá pra perceber, tá vendo? Com a base da trança nagô, da técnica da trança nagô. Nesse vídeo a gente só tá trabalhando essas duas técnicas, a box braids e a nagô. Mostrei inicialmente na boneca e agora a gente tá dando algumas opções, né, dessa mesma técnica. Nós não mudamos a técnica. Utilizamos fibra, aqui não tô utilizando arame ainda, né? Mas você vê que uma coisinha simples que você faz, você acaba tendo umas 3 opções de penteado. Pra gente que trabalha, você ganha tempo e dá possibilidades para sua cliente, né? Então, o resultado dessa nossa unção aqui de aproveitamento da divisão, um dos resultados é esse. Então, pessoal, depois de cortado, depois que eu fiz o corte, tem que ir mecha a mecha, tá vendo, ó? Ele fica esse comprimento atrás, ó, não fica aquelas pontas longas, tá vendo? No espelho ali. E aí, a frente, eu quis dar uma brincada aqui, trouxe o tamanho mais pra cima do colo, né? E aí deu esse diferencial que eu queria. Não tá novo, porque não é a intenção da linha. A intenção era dar uma diferenciada no que eu já tinha no cabelo, por exemplo, quando a gente vai. Depois que eu me arrumar, né? Não sei, não vai dar pra me mostrar pra vocês como vai ficar. Se eu conseguir, porque eu tô gravando sozinha, mas tá vendo? Todo mundo percebe que você fez alguma coisa diferente e é o mesmo cabelo. Mas assim, quando a gente tá usando o nosso, a gente não fica trocando cabelo toda hora, né? A gente troca, na verdade, mulher. Nós, afro-brasileira, trocamos. Mas normalmente não. A gente dá um corte, a gente. E uma coisa, quanto mais eu conseguir usar essa fibra, menos eu poluo, né? Então, assim, eu vou usando o máximo, mantendo a ceia do meu cabelo, mantendo a asepsia direitinho, e aí eu contribuo para o meio ambiente. Ó, tá vendo? O máximo eu consigo mostrar para vocês, mas ele tava bem longo, ele tava próximo assim, da cintura. Aí dei esse corte, deu todo um, eu gostei. Ficou todo um diferencial. Então é isso, né? O resultado do corte. Com isqueiro eu fiz, né? Esse eu cortei, fiz uma base, a gente faz uma base, corta, coloquei o isqueiro, como isqueiro. Lá no espelho dá pra ver melhor, né? Ó como que ficou. Ah, mas
bem diferente. Aí eu botei os anéis, também acrescentei algumas mechinhas douradas, tá vendo, ó? Dependendo da forma que eu prendo, que eu gosto muito de prender, pra mostrar meu rosto. Aí, ó, tá vendo? Aí ele fica assim, ó. Ai, eu gostei. Deu um trabalhinho, mas valeu a pena, gente. Né? Esse é com um isqueiro, corte, tesoura. Eu uso aquela tesoura de tecido para não ser a minha tesoura de corte. Porque essa aqui é uma fibra e tá bem grossa, então você acaba estragando a tesoura se for usar a tesoura de corte. Mas com aquela, ela até tem aquele zigue-zague, ela é forte, ela é mais resistente, é um pouquinho mais cara também. Mas eu gosto dela, eu uso muito para cortar fibra. Gosto bastante. Ela ou aquela de costureira mesmo, bem grossona. Quanto mais rígida, melhor para os nossos tipos de trabalho. Então é isso, um corte é box braid comum, porém eu tenho um truquezinho nessa minha trança, porque eu não gosto dela aquela definição comum de 3, né? Então eu dou essa mesclada, seja que me acompanha já sabe. E cortei para mudar. Daqui uns dias eu vou trocar essa fibra. Tô prometendo, mas tá quase completando os 4 meses. É porque eu quero ver como que fica o cabelo com 4 meses. Tem algumas pessoas que dizem que não consegue ficar 30 dias, mas assim, é cuidado, é a forma do cuidar, porque essa aqui tem mais de 3 meses, tá direitinha, tá vendo? Eu só cortei, eu não mexi na estrutura da trança, exatamente porque eu quero ver aqui, ó, como vai ficar. É isso aí, pessoal. Nesse módulo a gente vai falar sobre essas coisas simples, mas que dão um diferencial. Beleza? Abraço deles. Truques. Tentar auxiliar aquelas que encontram dificuldade, né, na hora de iniciar o atendimento. Consegui, aprendi, consegui minha primeira cliente, agora como que eu começo, né? Quando vê aquela cabeleira, principalmente uma cabeleira black, né, para começar a trançar. Então é aquilo, né? A gente começa da base, eu começo sempre pela nuca e nesse módulo a gente não está traçando desenho, estamos traçando só os primeiros passos mesmo nas danças. Aí pensando nisso, você precisa observar alguns traços, características e personalidade, né, da cliente. Porque às vezes a pessoa vê um penteado numa revista, vê um artista usando um determinado penteado e deseja usar. É claro que a gente vai realizar tudo de acordo com o desejo do cliente, mas cabe a nós profissionais orientar, dar uma sugestão, né, dentro do que ele permitir. E para isso, a gente leva em consideração algumas coisas, a característica da pessoa, a personalidade, a profissão que ela exerce, né? Ela tem toda uma personalidade, uma identidade estética, e é nisso que a gente precisa se atentar. É claro que toda mudança é bem-vinda, mas tudo de acordo com o psicológico e condição daquela pessoa, né? Porque em se tratando de penteados afros, a gente precisa ter esse cuidado, porque se ela não estiver preparada, primeiro questionamento, autoestima, né, vai lá embaixo. E aí, pensando nisso, eu me baseei em algumas coisas, assim, do estudo, né, de como cabeleireira, a gente acaba estudando alguns temas, algumas técnicas, e o visagismo faz parte dessas técnicas, para todos que trabalham com beleza, a mínima noção eu acredito que precisa. E uma delas é você ter a noção do formato do rosto. Nós temos rosto oval, redondo, longo, quadrado, em forma de coração, diamante. E aí você tem que estar atento a esses traços para estar definindo com a sua cliente, definindo no projeto, né, estético daquela pessoa. Você tendo essas noções, tem uma maior probabilidade de acertar e você ter a fidelidade daquela cliente. Porque executar um penteado, todo mundo executa. O negócio é você executar aquele penteado que traz o desejo daquela cliente refazer, retornar, ou se ela pensar em modificar algo, ela pensar em você. Mesmo que os seus traços não sejam os traços perfeitos,
mas é os traços que atendem à necessidade da sua cliente. Isso que é bacana. A relação de trançadeira, transista com a sua atendida, ela vai muito além de um atendimento comercial, sabe? É uma coisa de ancestralidade mesmo, é uma coisa de vínculo. A maioria das minhas clientes estão comigo há mais de 10 anos. Muitas coisas eu já conquistei através das tranças. Né, a minha estabilidade, local de moradia, educação, qualificações que eu fiz, tudo foi através das tranças, viagens. Não são muitas, mas as que eu consegui foram através desse ofício. Então, assim, se você realizar com amor e dedicação, nossa, é uma profissão que não tem. Independente de formar, eu trabalho com formação agora. Tem mais de 2.000 mulheres que já passaram pelas nossas formações iniciais. Tem gente que está bombando no meu estado, que já foi alunas. Elas vão, o aluno vai aperfeiçoando a técnica, né? E força a gente a estudar também. Então é super bacana isso. Eu vou tentar mostrar aqui nas fotos o sistema que eu uso para divisão, beleza? E aí é isso, gente. Ficar atento às novidades, à personalidade. Trançar não é só sentar e vambora, não. Você tem que conversar, você tem que entender com quem, né? Para quem você tá executando a sua arte, beleza? Eu citei o visagismo. O que é visagismo e por que é tão importante? A gente vai fazer uma breve leitura apenas para ter uma noção. A gente precisa fazer sempre esse questionamento. O termo visagismo foi introduzido recentemente no Brasil, mas já está presente em muitos salões de beleza. Os profissionais visagistas buscam harmonizar esteticamente a identidade da pessoa. Buscam um atendimento totalmente personalizado. Totalmente. É comum as pessoas chegarem a um salão de beleza, solicitarem um tipo de corte ou coloração que encontram em uma revista ou que adquirem em uma pessoa famosa e não levam em consideração sua própria personalidade. O visagismo se baseia em muitos estudos, analisando vários fatores como formato do rosto, cor da pele, feições e também a personalidade e atividade profissional para identificar os pontos que valorizam a beleza e encontrarem congruência com o estilo de vida e é um termo derivado da palavra francesa visage, que significa rosto, e é a arte de criar uma imagem pessoal autêntica de acordo com as características físicas. Na estética, o visagismo ajuda o profissional a saber qual visual é mais adequado para cada pessoa, ressaltando a essência que o cliente deseja transmitir. Pessoal, o visual adequado eu não usaria, mas você consegue sugerir de acordo com os gostos e desejos do seu cliente de forma profissional. De acordo com o maior estudioso de visagismo do Brasil, Felipe Arver, há 9 formatos de rosto que representam diferentes características. Rosto que possui linhas retas são um sinal de força e determinação. As diagonais representam o dinamismo e as curvas transmitem delicadeza e suavidade. Rosto redondos e ovais. A lateral é curva, a diferença entre os dois é que o redondo tem a largura quase igual à altura. A largura do rosto oval é 2/3 da sua altura. Vale lembrar que o rosto redondo não é comum nas raças ocidentais. É encontrado mais frequentemente em orientais e indígenas. Rosto retangular ou quadrado, a lateral é vertical.
e reta. Quando o ângulo da mandíbula estiver abaixo da boca, a proporção do rosto quadrado é igual à do rosto redondo, enquanto o rosto retangular tem a mesma proporção do rosto oval. Se o ângulo da mandíbula estiver na altura da boca, o rosto é hexagonal, de lateral reta, e geralmente o queixo é pontudo. Rosto triangular invertido ou losangular. É quando a lateral do rosto é uma linha inclinada que vai quase diretamente ao queixo e a testa é larga, porém se a testa for triangular e as bochechas forem salientes, o rosto é losangular. Rosto hexagonal de base reta. Se a lateral do rosto é uma linha inclinada, mas o queixo tem uma linha reta horizontal, é o rosto hexagonal de base reta. Neste caso, a testa também é geralmente reta no topo e as bochechas são salientes. Esse rosto é parecido com o losangular, mas a diferença é que o losangular tem o queixo pontudo e no hexagonal o queixo é quadrado. Rosto triangular tem a parte inferior mais larga do que a testa e a lateral também é inclinada, porém no ângulo invertido dos rostos. O profissional também analisa as feições que são divididas em 3 partes, e correspondente a traços da personalidade. Traço superior da sobrancelha para cima, onde se analisa o intelecto. Traço médio entre as sobrancelhas e a ponta do nariz, onde o olho e a área da emoção e o nariz da ação. É inferior do nariz até o queixo, onde a boca representa a expressão e a comunicação, e o queixo, a vontade.